Muito bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à palestra de abertura do 8º SAEPRO, realização da Escola de Engenharia de Lorena, uma organização dos professores de Engenharia de Produção, do Departamento de Engenharia Química e de Produção da USP Lorena. Para a nossa palestra de abertura, o tema da palestra será Preparando-se para a Indústria 4.0, habilidades essenciais. A palestra será ministrada pelo professor Paulo Roberto Bertaglia, que é diretor executivo da Bertas e que já atuou em empresas como IBM, Unilever, a Hewlett-Packard, né, HP, a Oracle. É professor, escritor e com experiência internacional, atuando em áreas como supply chain, logística e gestão estratégica de negócios, liderança e mentoria executiva. É também colunista de importantes meios de comunicação, voluntário da educação, criou o canal Prosa com Bertaglia no YouTube para disseminação do conhecimento, é autor de vários livros, entre eles, né, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, em sua 4ª edição, né, publicado pela editora Saraiva, e o recém-lançado Supply Chain, Logística e Liderança. O professor Paulo Roberto Bertaglia, que gentilmente atendeu ao nosso convite, nos brindando com uma palestra inicial de alto nível, de alta qualidade. Professor, em nome da comissão organizadora do 8º SAEPRO, da Escola de Engenharia de Lorena, eu venho agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade. Creio que todos estão muito ansiosos em assistir à sua palestra, e eu passo a palavra ao senhor, então, nesse momento. Professor, muito bom dia, gratidão enorme pelo convite, uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco das experiências, dos conhecimentos acumulados aí durante a minha vida profissional. Eu pediria um grande favor, se houver algum problema técnico, tanto de áudio como de imagem, por favor, me avise e fique à vontade para me interromper em algum momento aí. Gratidão também aí por apresentar o meu mini CV, a mini bio, um pouco da minha vida. Na realidade, eu gosto muito de disseminar o conhecimento, disseminar a educação. Inclusive, o professor mencionou sobre a prosa com Bertaglia. É um mote bastante interessante que eu tenho levado. Nós vamos falar lá no finalzinho da nossa conversa, que eu vou falar um pouquinho sobre a prosa com Bertaglia, já pedindo para vocês se inscreverem no canal, né, porque tem mais de 500 horas acumuladas ali para nós disseminarmos aí as nossas experiências com outras pessoas fantásticas que ali vêm. Esse tema, Preparando-se para a Indústria 4.0, habilidades essenciais, é um tema super, hiper atual, né? E eu vou chamar muito a atenção de vocês quando nós formos falar sobre essa necessidade da habilidade, do desenvolvimento, do aprendizado contínuo, da disciplina e dedicação por buscar e acumular mais conhecimentos, mas esse acumular é interessante, né? Saber e ter a inteligência suficiente de saber aquilo que nós precisamos descartar, né? Jogar fora. Tem muito conhecimento que nós deixamos armazenado e que nós não vamos usar para mais nada. Tá? Então, isso é importante nós avaliarmos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria aqui de apresentar os meus 2 principais livros. Porque foi o primeiro livro, a questão de 24 anos atrás que eu lancei, né, que já está na sua 4ª edição, que é esse livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. É um livro onde eu coloco todo o conhecimento e experiência acumulada durante o trabalho, basicamente na Unilever, depois um pouco de HP, da Hewlett-Packard. E esse livro, hoje chamado por muitos professores de a Bíblia do Supply Chain nacional. Nacional por quê? Porque o livro traz muitos cases de empresas e ele trata de assuntos nacionais. Então, quando eu coloco lá infraestrutura de transporte, eu falo da nossa infraestrutura de transporte e estabeleço alguns comparativos com outros países. E mais à direita de vocês, nós temos o livro Supply Chain, Logística e Liderança, O Futuro é Hoje. É o primeiro de uma série de 3 livros que eu estou lançando.
Esse livro é uma coletânea de artigos super atuais que eu escrevi, e o segundo volume deve sair em breve, e o terceiro sai no primeiro semestre de 2025. Esses livros são livros menos extensos, são livros que basicamente tem aí 120, 130 páginas, para vocês terem uma ideia, e o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, por ser uma bíblia, como dizem muitos professores, tem quase 550 páginas, né? Então, eu fico muito feliz, eu tenho 14 livros escritos, né, fora livros que eu escrevi com outras pessoas em coautoria. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso tema, né, sobre as habilidades, sobre o mundo Indústria 4.0, e para isso vamos aquecer aí os nossos motores. Eu gosto muito de usar uma expressão do Buzz Lightyear, né, para quem assistiu aí o Toy Story, ao infinito e além, né? Mas para a gente ir lá para infinito e além, nós precisamos entender algumas coisas. Portanto, antes de entrar no contexto da indústria 4.0, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre quais são os elementos, quais são os pilares que acabam direcionando as organizações para que elas necessitem, para que elas precisem desenvolver esse mundo da indústria 4.0, onde a tecnologia basicamente é o grande player, é o grande jogador, é o grande elemento que sustenta essa necessidade das organizações. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre quem é que afeta e impacta a empresa e as diferentes empresas para que elas possam pensar em ter mais agilidade, ter mais eficiência em sua cadeia de abastecimento. São algumas palavras que nós vamos ouvir muito aqui durante a nossa conversa: eficiência, agilidade, rapidez, rastreabilidade, visibilidade. Só estou jogando algumas aqui no início dessa nossa conversa que nós estamos tendo aqui. E o primeiro que eu trago, e não poderia ser diferente, é a experiência do cliente. Houve uma evolução muito grande ao longo do tempo em relação a como os clientes, os consumidores, demandam e necessitam das compras ou de comprar alguma coisa. Só que durante o período da pandemia, por exemplo, acentuou-se muito o lado da conveniência, o lado da necessidade de comprar sem sair de casa. Então, essa experiência forçou a indústria, forçou as empresas a se prepararem para essa situação. Então, nós comprávamos muito via comércio eletrônico, nós vamos falar um pouquinho depois, e isso segue acontecendo, ainda que o Brasil seja um país que ainda tem um percentual muito grande para crescer em comparação à China, Estados Unidos e alguns países da Europa, mas nós, como clientes, estamos demandando não só, logicamente, conveniência, mas velocidade, disponibilidade, produtos com muito mais qualidades, empresas com boa imagem, empresas com boa reputação. E se nós formos acompanhar aí, eu sou um aficionado por mídia social, eu gosto muito do LinkedIn, por exemplo. Quem estiver no LinkedIn, quiser me convidar, fique à vontade, né? Quando nós olhamos lá no LinkedIn, nós vemos muitas empresas colocando algumas propagandas ou fazendo algumas postagens muito voltadas para alguns elementos, tipo sustentabilidade, que nós vamos falar um pouquinho aqui, exatamente para demonstrar que há uma preocupação muito grande com a imagem e com a reputação da empresa. E aí vem um outro lado extremamente importante, extremamente interessante, que é exatamente o nosso lado como consumidor e como cliente, de como é que nós pensamos em relação às empresas. Ou seja, nós estamos muito mais conscientes do que deve ser um produto de alta qualidade, mas não é só isso. O que eu coloco ao redor desse produto, por exemplo, que não venha danificar a minha saúde,
que não venha danificar o meio ambiente, uma preocupação muito grande com as embalagens, uma preocupação muito grande com fornecedores, ou seja, a cadeia hoje, exatamente por influência do cliente e do consumidor, ela precisa ser revista à luz do end-to-end. Me explico. Fim a fim, ou seja, eu não me preocupo mais com os limites apenas da minha organização. Eu me preocupo com toda a cadeia, com todo o supply chain, desde o momento em que eu faço a compra lá do fornecedor, como a forma como vai ser consumido por um consumidor ou por um cliente lá no B2B ou business to business. Então, a experiência do cliente é o grande direcionador para que realmente as empresas tomem um cuidado muito grande em relação aos seus processos, aos seus produtos e, logicamente, a tecnologia que ela utiliza. Eu mencionei previamente sobre o crescimento do comércio eletrônico, e no Brasil realmente isso está avançando bastante. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, era uma representação de mais ou menos 5%, 6% das compras eram feitas via comércio eletrônico. Durante a pandemia, isso foi evoluindo de tal maneira que hoje nós já estamos com um número aí cerca de 17%, 18%, que era o número mundial antes da pandemia. Estados Unidos beira aí 30%, 40%, depende muito da fonte que a gente consulta, e a China é ainda mais um país que compra via internet. Então, o comércio eletrônico hoje, por conveniência, realmente ele disparou, ele cresceu muito e as empresas se desenvolveram bastante. Antes nós tínhamos muito uma característica de olhar o que a empresa americana fazia, ou mesmo o que a chinesa fazia, né? Nós temos aí o exemplo do Alibaba, nós temos o exemplo da Amazon, né? Mas na nossa região aqui, nós começamos a ter muitas empresas se desenvolvendo em relação a isso. Então, nós temos aí um Mercado Livre, nós temos Magazine Luiza, nós temos Shopee, apesar de ser chinesa, né, mas já estão presentes aqui. E alguns, cada um deles, adotando princípios e formas diferentes de trabalhar essa agilidade com o comércio eletrônico. Então, nós pegamos o Magazine Luiza, por exemplo, que mantém as suas lojas físicas, apesar de ter uma robusta internet, um robusto comércio eletrônico, e faz muito bem, entregando com agilidade, com disponibilidade, se associando aos parceiros, né, e fazendo as entregas, utilizando lá o operador logístico, que é o Magalog, recém-lançado. A mesma coisa, nós temos a Amazon, nós temos o Mercado Livre, né? São empresas que se preocupam com uma palavrinha chamada fulfillment, ou seja, como é que eu recebo dentro do armazém os produtos, como que eu recebo os meus pedidos, como eu trato esses pedidos e preencho o pedido e faço a entrega para o meu consumidor. E é importante, porque muitas vezes, quando você compra, dando um novo exemplo aqui do Mercado Livre, né, a entrega desse produto pode acontecer ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Já foi aquele tempo onde essas empresas entregavam daí 1 semana, 2 semanas, 30 dias, então era um processo muito mais demorado. Então, o comércio eletrônico ele acaba sendo um grande direcionador da indústria 4.0, da tecnologia. A mesma coisa se passa com o crescimento de entregas do domicílio, principalmente quando nós queremos comprar uma refeição, né? Aí eu já estou falando de um iFood, que cresceu barbaridade, né? E é uma empresa hoje que tem essa preocupação e todo mundo quer receber o seu lanche, né, a sua pizza quentinha na sua casa. Então, isso acaba direcionando também essa tecnologia. O outro aspecto, e eu acabei mencionando de certa forma, muito rapidinho, a sustentabilidade, né? Ou seja, mesmo nas nossas casas, nós temos uma preocupação muito grande em separarmos as embalagens para que elas possam ser depois recicladas dentro de um contexto de economia circular nas organizações, que é como eu posso me reaproveitar
esses itens, né? Como eu posso reaproveitar não apenas o papelão, não apenas a garrafa PET, mas também as pilhas, as borrachas, como eu dou tratamento para esses resíduos dentro do contexto, começando na minha casa, né? Lá dentro da indústria também tem esse tipo de tratamento, né? E a preocupação do setor público em relação a isso. Então, conscientemente, nós estamos cada vez mais exigindo das organizações que elas trabalhem nessa linha. Então, imaginem vocês a tecnologia suportando essa necessidade de alguma maneira. Então, quando eu gosto muito de caminhar, né, de andar, fazer minhas caminhadas, eu chamo lá no Instagram, né, quem tiver Instagram e quiser dar uma olhadinha lá, eu criei um contexto chamado Perambulando, lá no paulo.bertalha, né? Perambulando eu coloco fotos de pássaros, de plantas, de flores, que é exatamente para mostrar o quão bela é a natureza. E eu fico muito chateado quando, olhando pela natureza, eu vejo garrafas plásticas no chão, jogadas, saco plástico jogado, papelão jogado. Então, nós precisamos realmente evoluir um pouco mais como seres humanos. E eu costumo dizer o seguinte, a empresa tem um CNPJ e nós temos um CPF. Se o CPF não estiver consciente, o CNPJ não vai funcionar. Eu vou repetir. Se o CPF não estiver consciente, o CNPJ não vai funcionar, porque um CNPJ é feito de CPFs, né? Tão simples quanto. Então, esse contexto na sustentabilidade é extremamente importante. Eu vou deixar para falar de inovação um pouco mais detalhado posteriormente, já que eu vou tratar do assunto Indústria 4.0, conectada basicamente com a tecnologia, mas nós vivemos hoje um mundo de muita inovação, com muitas startups, criando soluções importantíssimas para a sociedade e para as empresas, né? Então, nós não vivemos sem o WhatsApp, por exemplo. A todo momento nós estamos aí, de alguma maneira, nos conectando ao WhatsApp. Aliás, ele tomou um espaço tão grande, né, que quando a gente manda uma mensagem para alguém, e esse alguém demora para responder, nós já ligamos para saber se aconteceu alguma coisa, não é verdade? Porque o WhatsApp, ele tornou a nossa vida muito mais rápida, né? Ou seja, com respostas mais rápidas, muito mais rápidas do que o e-mail. Eu, por exemplo, eu uso e-mail na minha empresa Betas apenas e tão somente quando eu preciso oficializar alguma coisa. De outra forma, eu uso o WhatsApp, né? Então, minha empresa Betas é uma empresa onde eu faço consultoria, onde eu faço seminários, workshops para empresas, palestras, treinamentos, né? Hoje, aqui, fazendo essa palestra voluntária para vocês, não faço em nome da Betas, eu faço em nome do professor Paulo Bertalha, mas, normalmente, os meus workshops eu faço em nome da Betas. Outro ponto bastante interessante aqui, eu comentei sobre tecnologia, eu comentei sobre o WhatsApp, né? Mas nós vivemos num mundo extremamente abundante em termos de dados. E o mundo hoje, ele depende de dados, ele criou essa dependência em relação aos dados. E aí começa a surgir alguns elementos que são extremamente importantes, tanto na perspectiva pessoal, profissional e empresarial. Como é que a empresa trata os dados que ela gera? Como é que eu, profissional, dentro de uma organização ou fora dela, eu gerencio e administro os meus dados? E como eu, como pessoa, na frente do meu computador ou no meu celular, administro os meus dados, né? O meu CPF, o meu nome, a minha foto, o meu endereço, as minhas informações bancárias. Então, essa dependência de dados e que nós estamos vivendo hoje, e que tem essa coleta de dados, né? Muitas vezes nós estamos preenchendo algumas informações da internet, nós estamos colocando essas informações por lá, e automaticamente
a empresa está cadastrando o seu e-mail, está cadastrando o seu celular, e essas informações ficam ali para uso posterior, né? Quantas vezes nós não recebemos via celular mensagens indesejadas ou ligações indesejadas, e a mesma coisa acaba acontecendo no e-mail. E aí, para as empresas, não só no contexto de ter dados pessoais, mas também dados internos, dados de produção, dados de frete, dados de transporte, dados de cliente, dados de fornecedor, dados de produtos, que sempre existiram. A bem da verdade, esses dados, de alguma maneira, sempre existiram, fosse lá atrás no papel, né? Ou depois em um sistema mais arcaico, mas hoje a forma de tratar esses dados é extremamente importante. Então, dentro do contexto da indústria 4.0 tecnologia, quando nós sensoriamos, colocamos sensores nas máquinas, por exemplo, dentro de um contexto que nós chamamos de IoT, que é a Internet das Coisas, ou Internet of Things, né? Nós estamos monitorando máquinas para entender se elas precisam passar ou não por alguma manutenção preditiva, melhor dizendo, né? Qual é o problema que pode acontecer com aquela máquina se, eventualmente, o sensor demonstrar que algo errado está acontecendo através da leitura desses dados. E a mesma coisa lá na produção. Imagine vocês, né, uma linha de produção sendo totalmente monitorada, sendo totalmente administrada em função desses dados que são coletados, né? E aí, aqui eu estou falando de indústria, mas lá no agronegócio é a mesma coisa, né? Ou seja, o mundo do agronegócio, de certa forma, com o avanço da tecnologia, com o avanço do mundo 4.0, eu prefiro, às vezes, em vez de falar indústria 4.0, falar de mundo 4.0, porque acaba envolvendo todos os segmentos empresariais, segmentos da sociedade, e também pessoas, né? Como é que as pessoas acabam, de alguma maneira, se conectando por aí. Muita gente rotula como indústria 4.0, perdão, indústria 5.0, simplesmente para adicionar o contexto de pessoas aí. Não necessariamente. Para mim, pessoas são pessoas e elas estão presentes na indústria 4.0, 3.0 ou qualquer uma delas, mas são conceitos que acabam nascendo. Então, por que eu estou falando dependência de dados? Porque há uma necessidade muito grande de que nós, como seres humanos e profissionais, tenhamos uma evolução e uma capacidade de analisar estes dados para tomada de decisão. Segura essa expressão, analisar dados para tomada de decisão. Nós vamos tratar desse assunto um pouquinho. E nessa evolução toda que nós estamos conversando, que deriva para o mundo 4.0, indústria 4.0, surgem novas maneiras, novas formas de fazer negócio. Se nós olharmos ao nosso redor, aí na sociedade, nós vamos ver muitos tipos de negócios diferentes, formatos diferentes de fazer as coisas, de evolução, de tal maneira que quando nós olhamos para aquelas empresas grandes, centenárias, como uma IBM, uma Unilever, Procter & Gamble, Volkswagen, General Motors, né? Ou seja, CSN, grandes empresas, essas empresas muitas vezes têm uma preocupação muito grande com o seu concorrente ou com seus concorrentes, né? Afinal de contas, quem é o concorrente, muitas vezes, de uma Unilever, né? Então, olhando diretamente, quem produz sabonete, quem produz sabão em pó, ou quem produz algum tipo de alimento que esteja ali dentro das categorias da Unilever. Mas não necessariamente. Começam a surgir pequenas empresas de mercado que muitas vezes acabam concorrendo com alguma categoria de produto e abocanhando o mercado. Vamos dar um exemplo da Nestlé, né? E com relação ao Pura Vida, né? O Pura Vida tinha alguns produtos, talvez alguns de vocês já tenham consumido no passado, produtos Pura Vida, ou mesmo hoje,
Só que a Nestlé foi lá e viu um mercado interessante e acabou comprando a Pura Vida. Então, é uma forma de fazer negócio, né? Diferente, principalmente utilizando produtos mais orgânicos, naturais, criando reputação, criando imagem. Esse é um lado. O outro lado é, com o advento da tecnologia, e aí, de novo, entra o contexto da indústria 4.0, surgem alguns modelos interessantes. Eu acabei falando agora há pouco do iFood. O iFood é um modelo diferenciado de mercado. O Uber é um modelo diferenciado de mercado, né? Se nós formos olhar o Uber, com quem que ele concorre? Ele concorre com o táxi, ele concorre com aquelas pessoas que fazem transporte, que muitas vezes pelo WhatsApp você acaba chamando, né? Mas a sacada do Uber, na verdade, foi a seguinte: olha, eu vou chamar um carro, né, vou ficar esperando em algum lugar, esse carro vem me buscar, eu entro no carro, eu não preciso ter o meu para me deslocar. Então, é um modelo de negócio diferente. O outro, que talvez muitos de vocês conheçam, é o Airbnb. É um outro modelo de negócio, né? Baseado na tecnologia, baseado no mundo 4.0. E o que é? Ao invés de eu simplesmente alugar um hotel ou fazer uma reserva de hotel, eu alugo uma casa, né? E pode sair mais barato, eu posso ir com mais pessoas, e isso pode ser feito dentro de uma geografia mundial, né? Você pode estar aqui no Brasil, o ano que vem você vai para a França, para a Itália, Estados Unidos, Colômbia, Peru, você pode usar ou alugar um Airbnb para estar presente. Seguramente você deve ter outros exemplos aí, né? Principalmente no momento em que nós estamos com a sustentabilidade maturando nas nossas cabeças, né? Carro elétrico, utilização de gás biometano, por exemplo, né? São alguns modelos que estão surgindo, caminhões movidos a bateria, movido de forma elétrica, né? Então, essa é uma evolução que a tecnologia nos proporciona, né? Então, esse mundo 4.0 está muito relacionado a esse ponto. E aí começam, logicamente, a surgir as oportunidades, fica um mundo globalizado cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, e surgem, logicamente, os desafios estratégicos, né? Nós tivemos a pandemia, passamos por ela, perdemos muitos entes queridos durante essa fase, aprendemos alguma coisa em relação principalmente com o processo de ruptura da cadeia de abastecimento, supply chain, fazer logística, a indústria, como é que sobrevive dentro desse contexto todo, e dentro da globalização, dentro de um mundo globalizado, tem muita complexidade. Então, quando eu faço um produto, vamos imaginar aqui a Fiat fazendo um automóvel, né? Tem ali uma quantidade enorme de componentes, muitos deles são produzidos no Brasil, muitos deles são importados de vários lugares do mundo. Então, imagine vocês essa complexidade da importação, né? Quando nós olhamos a perspectiva de supply chain, de logística, de planejar, comprar, produzir e distribuir, porque quando nós olhamos isso, como é que fica o nível de estoque? Qual o tamanho do lote que eu preciso comprar quando eu compro de Singapura? Ou quando eu compro dos Estados Unidos, ou quando eu compro de Belo Horizonte. Então, são situações em que essa complexidade aumenta cada vez mais. E ela fica ainda maior quando eu tenho um processo de ruptura. Quando, por exemplo, eu não tenho esse produto na origem onde eu estou buscando, ou quando acontece alguma coisa com o navio, ou acontece alguma coisa no porto e atrasa esse item e eu não consigo produzir. Então, o desafio é muito grande, né? E a tecnologia chega exatamente para ajudar nessa perspectiva, e ela ajuda ainda a fazer uma integração fantástica, não somente dentro da organização. Se nós formos lembrar aí do ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é o aplicativo de gestão corporativa das funções, das atividades. Então, tem a parte de finanças, a parte de logística, a parte de RH, supply chain, tudo isso, compras, tudo isso dentro, integrado dentro de um software que fazem essas atividades, essas tarefas se falarem. E isso é muito importante.
Agora, nós sabemos que dentro da organização, muitas vezes a integração ela não acontece da forma como as empresas gostariam. Então, compras não fala com produção, que não fala com planejamento, que não fala com RH, ou seja, precisa se criar alguns indicadores para que essas organizações internas consigam conversar. Mas aí tem uma pitadinha de sal muito importante. Hoje, com essa evolução tecnológica dentro da indústria 4.0, mundo 4.0, não é suficiente ter a integração apenas dentro da empresa. Dentro da Coca-Cola, dentro da Fiat, dentro da General Motors, dentro da Unilever, da Natura, do Boticário. Não adianta apenas ali dentro. Eu tenho que conversar com o resto. Eu tenho que conversar com os meus fornecedores. Eu tenho que entender desses fornecedores se eles estão preparados e hábeis para entregar aquilo que eu preciso para eu poder produzir. Ou, pensando no Mercado Livre, né, num varejo, num Pão de Açúcar, num Carrefour, num Açaí, eu tenho o produto para colocar no meu supermercado no tempo, no momento correto, para que o consumidor possa ir na gôndola e utilizar esse produto. Então, esse conceito que sempre existiu, de certa forma, mas hoje, com a tecnologia, ele atinge um grau de maturidade bastante interessante, bastante importante. Então, é o que eu chamo, nesse contexto todo, de ecossistema colaborativo. É uma palavra, até certo ponto, já massificada, que é a colaboração, mas o ecossistema colaborativo, através da tecnologia, ele me proporciona, ou proporciona às empresas, uma conversa e um relacionamento entre todas as entidades da cadeia de valor. Então, eu falo com o meu fornecedor, eu falo com o meu operador logístico, eu falo com o meu cliente. Então, eu converso com todo mundo numa velocidade muito grande. É como a mídia social, né? O Facebook, o LinkedIn, ou seja, deveria ser, em tese, um ecossistema mais colaborativo. Dentro dessa perspectiva e nessa evolução colaborativa, o importante é entender o que é colaborar. Nós temos uma cultura que é uma cultura, muitas vezes, voltada para o ganha-ganha, né? Ou perde-ganha, muito nessa relação. E nesse contexto do ecossistema colaborativo, os dois lados precisam ganhar de alguma maneira, para que a gente possa ter uma perspectiva mais fundamentada e voltada, diga-se de passagem, para a experiência do cliente que eu mencionei anteriormente. Né? Então, as organizações, elas estão olhando a perspectiva de como é que eu faço tudo isso, né, esses direcionadores que eu comentei, utilizando tecnologia, para atingir mais eficiência, para ser mais ágil, para ter tempo de resposta. Porque muitas vezes a vantagem competitiva da minha organização está no quão eficiente eu sou para produzir, portanto, eu posso ter menos custo dentro da minha organização. Qual é o tempo de resposta que eu dou para os meus clientes e para os meus consumidores? O quão produtivo eu sou, usando, por exemplo, a tecnologia, né? E aí entra um outro contexto, né, da última milha, principalmente falando de comércio eletrônico, que é o seguinte: como eu sou eficiente e ágil para fazer com que a última milha funcione adequadamente, principalmente quando eu falo de empresas de varejo ou de mercado eletrônico. E essa última milha, ela precisa realmente ser muito eficiente, porque quando eu prometo que eu vou entregar um produto para um consumidor, eu preciso entregar esse produto para o consumidor. Então, essa é uma questão extremamente importante. Uma pausa para uma aguinha. Eu quero trazer aqui alguns elementos que, para mim, são extremamente importantes e que, dentro da indústria moderna,
É possível graças ao mundo da tecnologia, graças ao contexto do mundo digital, da transformação digital. Primeiro, visibilidade. O que é visibilidade? Visibilidade é eu saber onde está meu produto ao longo da cadeia, se ele está no fornecedor, se ele está armazenado dentro da minha casa, se ele está dentro de um caminhão, se já chegou lá no cliente, no consumidor, tudo isso em tempo real. Então, eu preciso saber, na minha cadeia, o que é que está acontecendo e rapidamente. Quanto que eu tenho de estoque de matéria-prima, quanto que eu tenho de estoque de produto acabado, como é que é essa roteirização que eu estou fazendo quando sai um caminhão da minha empresa e vai para um cliente, ou vai para um supermercado, ou vai para a casa do consumidor. Então, essa visibilidade eu preciso ter. E hoje nós temos um contexto, um conceito de torre de controle. Muitos talvez tenham ouvido falar, eu vou falar um pouquinho mais de torre de controle, mas essa é a digitalização da organização, exatamente para eu ter mais informações através dos dados que são coletados ao longo de toda essa cadeia, e aí a torre me traz as informações, que muitas vezes eu acabo tratando por exceções. Eu quero olhar o que está vermelhinho, eu quero olhar o que está dando errado, né? O que está indo bem, ok, fantástico, maravilhoso, mas o que não está indo bem dentro da minha cadeia de abastecimento? E a tecnologia me devolve essa informação. A tecnologia me traz numa velocidade muito grande essa informação, e eu posso ver, então, ao consumidor, Antônio não recebeu o produto, ou então a consumidora Mariazinha está aqui reclamando de que o produto dela está com defeito. Alguém recebeu aqui uma caixa de vinho e tem uma garrafa quebrada, né? Então isso vai ser retornado. Como é que eu vou tratar essas exceções, que é a não ou o não atendimento àquele cliente e o consumidor? Percebem, dentro dessa esfera toda que eu estou trazendo, a complexidade de supply chain, a complexidade da cadeia de abastecimento? Então é isso, é assim que a roda gira, é assim que as empresas trabalham, e aí ela depende das nossas habilidades, ela depende de nós, funcionários, estarmos preparados com base na tecnologia que traz os dados e as informações exatamente para eu tomar decisão. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é a rastreabilidade. Hoje, mais que nunca, a rastreabilidade tornou-se um pilar importante dentro da organização. Por quê? Não basta apenas eu saber onde está o produto. Eu preciso saber se o produto deu problema, o que está acontecendo com aquele produto em toda a cadeia. Foi um problema na minha produção? Foi um problema de um insumo, de uma matéria-prima que não teve a qualidade suficiente? Ou essa matéria-prima, ao longo da minha cadeia, teve oscilações de temperatura, por exemplo? Está lá num caminhãozinho refrigerado, de repente o caminhão quebrou lá na estrada e o ar-condicionado do caminhão, o refrigerador do caminhão não funcionou e, portanto, aquele produto foi danificado e chegou na minha empresa na temperatura correta, mas na qualidade inadequada. Como é que eu mapeio isso? Como é que eu faço a rastreabilidade disso? Isso é extremamente importante para remédios, para alimentos, né? Principalmente remédios. Qual é o lote do remédio? Se ele dá um problema no mercado, qual é o lote desse remédio que está dando problema? E como é que, por exemplo, eu vou lá na Drogasil, na Raia, como é que eu tiro, como é que eu retiro, recolho esses remédios que estão com problema lá? A mesma coisa, um suco que eu acabo colocando no supermercado, né? E esse suco eu acabo descobrindo que dentro da minha empresa teve um problema. Como é que eu vou lá para o mercado e retiro aquele lote que deu problema? Isso é rastreabilidade, isso é muito importante. Nós estamos muito acostumados, por exemplo, com o recall de veículos. Deu um problema no chicote de um determinado veículo, determinada empresa, montadora, né? Como é que eu vou recolher isso? Vamos recolher esse veículo, senão podemos ter problema. Pneus de carros que podem... essa é uma história que já aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, com recolhimento de pneus, porque o pneu
a partir de uma determinada temperatura, quando ele estava rodando, você sabe que o pneu aquece quando ele está girando, né? Ele explodia, né? Podendo ceifar vidas. Então, o recall do carro é bastante conhecido, o recall do eletroeletrônico, dos computadores é bastante conhecido. E agora nós estamos fortalecendo cada vez mais esse contexto da rastreabilidade também em outros segmentos do mercado. E é fundamental. E só pode ser feito através da tecnologia. Sem a tecnologia, nós não temos condições de fazer isso. Então, é aí que se aplica o mundo da indústria 4.0. A gestão de riscos é a mesma coisa, ou seja, eu preciso fazer a gestão de riscos não apenas dentro da minha organização, mas a gestão de riscos na cadeia toda. Eu preciso saber quem é o fornecedor, qual é a qualificação dele. Eu não posso contratar fornecedores que apenas baseado em preço, ou baseado numa proposta mais barata. Nós temos uma história dos vinhos lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Ou seja, as empresas contrataram mão de obra barata, né? Ou contrataram uma empresa que pagava muito pouco e praticamente era um trabalho escravo que a gente checava ali. Isso acaba afetando grandemente a imagem e a reputação da organização. Então, eu preciso fazer gestão de riscos, não só olhando pela perspectiva da minha organização, mas também fora dela. E gestão de riscos, ela vai desde a matéria-prima, desde o produto acabado, até a segurança do meu funcionário. Até o momento em que ele chega na casa dele, que ele toma o ônibus, por exemplo, da organização e vai para a casa dele, riscos de acidente. O meu empilhadeirista, como é que eu monitoro o empilhadeirista dentro da minha organização para evitar risco? E aí entra o fator transparência, né? Eu só vou obter todas essas situações que eu acabei de mencionar a partir do momento em que eu faço negociações que sejam transparentes, conversas transparentes com fornecedores, com clientes, com funcionários, com os colaboradores, exatamente para eu ter uma visão, né, criteriosa e uma comunicação aberta com todas essas instituições que se conectam à minha organização. E que não é fácil. Cá entre nós, não é fácil. As empresas precisam, logicamente, priorizar esse aspecto, mas muitas vezes tem uma dificuldade muito grande. E a conveniência, né, que é um outro elemento importante que nós já falamos, principalmente em relação à forma como nós fazemos negócios hoje, e fazemos negócios em muitos canais. Nós compramos pela internet, compramos no supermercado, compramos pelo WhatsApp, compramos por telefone, ou seja, tem uma quantidade enorme de canais de compras, né, e as empresas precisam se preparar para isso. Porque no momento em que eu compro, e se existe a promessa, eu quero receber em função dessa promessa. Então, você pode ter a loja virtual, né? Você pode ter a loja física, e muitas vezes você trabalha com esses múltiplos canais, ou omnicanalidade que nós estamos falando, pela perspectiva da compra, ou também pela perspectiva da entrega, usando diferentes modais de transporte. Então, é importante isso. Antigamente nós tínhamos muito, você comprava um CD, né, o famoso CD, e ali vinham as músicas no CD. Hoje não, hoje você tem o Spotify, por exemplo, você acaba ouvindo a música por ali. Então nós temos uma logística voltada para um meio chamado informação, que é muito importante, né? Mesmo livros, né? Você pode comprar o livro físico numa loja, numa livraria, mas também você pode ler o livro digitalmente, lá no Kindle, por exemplo. Então, todo esse mundo se transforma a partir da tecnologia, né? E aí as empresas, logicamente, precisam focar os custos, otimizar os seus processos para saber para onde eles caminham. E o importante de tudo isso é, dentro da organização, adquirir uma cultura digital importante. Volto aqui com a palavrinha Mundo 4.0, né? Se a empresa está digitalizada, se ela está buscando uma situação tecnológica para ter a sua vantagem competitiva, imaginem vocês como nós, seres humanos, ficamos dentro dessa organização, né? É um pouco disso que eu gostaria
de falar para vocês. Eu falei muito de supply chain aqui. Pode ser que alguns de vocês não saibam. Puxa vida, Paulo, mas o que é supply chain? Então, como eu já estou um pouco escolado nisso, muitas vezes eu começo a falar de supply chain, nem todo mundo, e não é obrigado, conhece supply chain. Então, o supply chain é uma gestão integrada de toda a cadeia da organização, incluindo entidades externas. Aqui eu coloquei um desenhinho, né? Então vocês veem aí uma imagem, o fornecedor de um lado, o fabricante no meio, o varejista, né? Então o que é esse supply chain? É toda essa cadeia aí, é produto e materiais fluindo e sendo entregues, sendo comprados, sendo planejados dentro de toda essa cadeia aí. Então, o supply chain ele não como vocês veem essa figurinha mais verde aí, o fabricante, né? Ela se relaciona com o fornecedor do fornecedor, né? O cliente do cliente e por aí vai. Então, esse é o famoso supply chain. Eu trouxe aqui apenas para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos falando nesse mundo que é extremamente importante. Eu queria focar um pouquinho mais agora a parte da indústria 4.0, né? E muitos de vocês podem se perguntar, puxa vida, o professor Paulo falou muitas vezes de mundo 4.0, indústria 4.0, por que 4.0? Né? Então eu trouxe aqui uma imagem, uma figura, né, mostrando essa evolução. E o interessante é que o conceito da indústria 4.0 surgiu, e ele surge lá na Alemanha em 2011, né, portanto já faz aí 13 anos, indo para 14 anos que surgiu esse conceito, e esse conceito, como todos eles, vai ganhando maturidade. Hoje se fala muito mais de transformação digital do que propriamente de indústria 4.0. Mas o que seria a indústria 1.0? Né? Na realidade, é muito mais o lado mecânico das coisas, a utilização da água, da máquina a vapor. Então, é alguma coisa muito básica acontecendo ali no mundo da revolução industrial de muito tempo atrás. Depois nós vamos para um conceito de indústria 2.0, onde a gente já tinha ali as linhas de montagem. Vamos pensar no Ford, no Fordismo, né? Ou seja, as linhas que começavam a produzir produtos repetitivos, de forma repetitiva, e as pessoas iam ali, trabalhavam sem usar o cérebro, sem necessidade de utilização do cérebro. Era um processo muito mais manual, porque se utilizava uma produção em massa, né, com as pessoas, e muitas pessoas trabalhando ali. A partir desse momento, começa-se a automatizar um pouco. Em 1969, é uma data que se coloca ou ao redor disso, e aí começam a surgir computadores, a automação, e nós denominamos isso, então, de indústria 3.0, até culminar nos dias de hoje. Não é uma data estanque, pessoal, porque é um processo evolutivo, né? E nos dias de hoje, nós estamos falando de conexões, de sensoriamento, internet das coisas, robôs, inteligência artificial, né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse mundo da indústria 4.0 ou da transformação digital, que nós estamos inseridos, nós, seres humanos, estamos inseridos, e muitas vezes nós nos perdemos em relação a tudo isso, né? Então, grande parte de vocês, logicamente, são jovens, são nativos digitais, então entrar nesse mundo da indústria 4.0 ou da digitalização, para vocês é fácil. Então, imagine pessoas acima dos 50 anos, ou pessoas como eu tenho 68 anos hoje, né? Se eu não estudar, se eu não me relacionar, é que todo dia, basicamente, eu estou em empresas, ou estou falando com empresas sobre como aplicar a tecnologia, sobre como utilizar a tecnologia. Então, eu acabo aprendendo muito em relação a isso, e até faço uma projeção, uma visão de futuro em relação ao que pode acontecer ou não. E é exatamente por isso que eu me sinto muito confortável em conversar com vocês de como seria esse mundo 4.0
na perspectiva da indústria e na perspectiva das pessoas. Então, o que é essa indústria 4.0? Vocês podem estar... Mas, Paulo, o que é essa indústria 4.0? Você falou que é tecnologia, que é automação, né? Então aqui eu trago, ela é bastante complexa, né? Mas eu trago aqui alguns elementos que vão te auxiliar nesse entendimento. O primeiro deles é a automação e robótica, né? Que é o grande cerne, né? O grande núcleo da indústria 4.0, é como é que eu utilizo eficientemente a tecnologia para fazer com que eu tenha mais eficiência, mais produtividade e mais qualidade. Porque quando nós utilizamos robôs, dificilmente nós vamos ter um elemento chamado erro na nossa linha de produção. O ser humano, nós cometemos erros, né? Exatamente porque nós somos humanos. Mas tem um outro aspecto interessante, que é a segurança, né? Quantas pessoas não tiveram problemas por se ferirem, se machucarem numa máquina produzindo, enroscar a mão, o paletó, o uniforme numa linha de produção, né? Então, isso não acontece com o robô. Então, as empresas acabam investindo muito mais nisso, exatamente para evitar erros, para ganhar em eficiência, em velocidade e produtividade, mas também pelo aspecto de segurança. Então, a automação e robótica é algo que está avançando muito nas empresas, né? Ainda tem muito a ser feito, né? E as empresas que têm utilizado automação e robótica, basicamente, são as empresas de grande porte ou de médio porte para cima, né? O item 2, que é a internet das coisas, o IoT, Internet of Things, né? Que são aqueles dispositivos que estão conectados, né? E aqueles sensores, como eu falei no início da nossa conversa aqui, sensores que estão coletando dados, né? Em tempo real, isso que é importante, né? Ele está ali trabalhando, conforme a máquina está funcionando, ele está coletando essas informações. Isso faz com que tenhamos uma habilidade, uma capacidade de enxergar o que é que está sendo feito para uma tomada de decisão. Vamos desligar a máquina para fazer uma manutenção, vamos comprar um equipamento, porque daqui a pouco isso aqui é um componente, porque daqui a pouco esse aqui vai quebrar. Então, essa tomada de decisão é muito importante. E a outra, eu falei bastante quando eu falei de dados, né? A análise de dados é parte fundamental na indústria 4.0, que é a habilidade, a capacidade de analisar dados para fazer uma série de coisas dentro da organização. Então, prever falhas, por exemplo, personalizar produtos, otimizar os processos dentro da organização. Então, são elementos importantíssimos. Um outro que tem uma real dependência da indústria 4.0, que seria um item 4 aqui, se a gente for considerar isso, é a conectividade. Ou seja, quando nós falamos em automação, quando falamos em IoT, quando falamos em dados, precisamos ter conexão, né? Ou seja, quando você pega o seu celular, se você não tem conexão, você não acessa o WhatsApp, não acessa a internet, não fala com pessoas do outro lado. Então, a conectividade é muito importante para poder fazer isso acontecer, né? Então, nós estamos falando aí de 4G, 5G, já se fala em 6G, exatamente para aumentar essa velocidade e que haja a habilidade e a capacidade de fazermos, então, essa avaliação. E aí, um porquê, né? O grande professor Alan Cames, que eu conheço bastante, ele gerou um material e eu coloquei nesse formato aqui, desse material, logicamente colocando as minhas ideias em relação ao que ele tinha feito, né? Mas, para mim, a indústria 4.0 está no centro, e aquilo que eu falei antes, ela permite produzir com mais velocidade, mais agilidade, né? Melhor qualidade, que eu já mencionei anteriormente, produtividade, eu sou mais produtivo utilizando a automação. Quando eu falo em robô, muitas vezes a gente imagina um robô no formato de uma pessoa. Não necessariamente é isso, né? Nós podemos ter robôs de vários formatos. Outra é a economia colaborativa, né? Ou seja, eu me relacionando com várias instituições no meu ecossistema, melhorando
a tomada de decisão, e o que é muito comum hoje em dia, personalização em massa, ou seja, nós estamos multiplicando, né, os SKUs, que são os Stock Keeping Units, ou seja, a variedade de produtos no mercado. Então, quando a gente vai lá no supermercado, tem uma quantidade enorme de produtos, às vezes muda a cor, muda o sabor, né, o sabonete, por exemplo, com produtos muito diferentes. Então, às vezes até fica difícil da gente saber qual é o mais aplicável a nós, mas tem. Quando nós vamos comprar café, por exemplo, tem café. Antigamente tinha o café tradicional e extra forte. Hoje tem de tudo, né? Então é café com avelã, tem uma quantidade de possibilidades muito grande. Então é essa personalização. Ou seja, o que o cliente, o que o consumidor quer, né? A gente vê isso principalmente nos carros, né? Já foi a época que nós tínhamos 4 empresas automobilísticas no Brasil, né? Era, se eu vou me lembrar aqui, a Volkswagen, Ford, General Motors e Fiat, né? Hoje, vejam vocês a quantidade, apesar da Ford ter ido embora, mas a quantidade de opções que nós temos, e não só aquela velha história do Ford T, né? Do Ford, você pode ter seu carro desde que seja preto, né? Hoje não, hoje você tem uma gama muito grande de possibilidades em adquirir o seu veículo. Isso se chama personalização em massa. A personalização não é necessariamente você pedir o produto, mas existir demanda para aquele tipo de produto, é isso que é importante entender um pouquinho. E aí, conforme eu já falei, essa evolução toda, né, da indústria 4.0, e aí eu mesclo um pouco a transformação digital, é trazer a inteligência artificial para essa nossa conversa aqui, já que ela tem hoje, com as características da tecnologia super avançadas, o empoderamento dos computadores com muito mais velocidade, o chip mais veloz, mais espaço de armazenamento, a inteligência artificial ela passa a funcionar. Porque a inteligência artificial não foi criada hoje. É bom que se saiba que desde 1960, 1950, alguma coisinha, o conceito da inteligência artificial já existia, né? Mas hoje se torna possível a utilização da inteligência artificial exatamente porque houve toda essa evolução tecnológica que a gente enxerga por aí, né? Nós estamos muito habituados, quando nós falamos de inteligência artificial, com o chat GPT, né? Ou seja, você vai lá, faz uma pergunta para ele, qual o seu objetivo, o que você quer, pede para ele gerar alguma coisa. Mas não é só isso, né? Inteligência artificial, por exemplo, você pode ter lá um mix de produtos, você tem uma única linha de produção para produzir esse produto, você insere uma série de dados, dados de mercado, preço, variações, e a inteligência artificial rapidamente vai dizer quanto produzir nessa linha de produção, quanto tempo vai demorar na linha de produção, e vai fazer uma análise de qual é o produto mais rentável, por exemplo, ou qual é o objetivo que você está buscando. Aí você pode me dizer, mas espera aí já tinha pesquisa operacional, que já fazia isso com uma facilidade muito grande, usando conceitos e algoritmos matemáticos. Sim, eu concordo, já fazia isso realmente, né? Só que hoje a inteligência artificial, ela manuseia uma grande quantidade de dados numa velocidade incrível. É isso que é importante. Você vê isso lá no chat GPT, quando você coloca uma informação e daí a pouquinho ele estrutura tudo para você, né? E hoje, essas ferramentas são vistas, são enxergadas como ferramentas de produtividade. Eu não descarto o uso do chat GPT, eu gosto muito dessa ferramenta, mas, logicamente, ele comete seus erros, né? Então, você precisa conhecer do assunto quando você coloca lá e quando ele retorna para você. Não raras vezes já encontrei muitos erros, por exemplo, quando eu digo para ele, me escreva um texto sobre supply chain, né? E tem um detalhe, num dado momento ele acaba ficando extremamente repetitivo, então nós temos que saber utilizar o prompt, que se chama, né? Ou seja, como é que eu peço para ele, né? Como é que eu peço para a inteligência artificial para me devolver alguma coisa? Então, o treino, a habilidade que você tem de pedir alguma coisa
faz a diferença. A internet das coisas, nós já conversamos um pouquinho, o famoso Big Data, né? Hoje nós temos uma grande quantidade de dados e a robótica que nós já conversamos aí. Agora, o importante disso tudo é como é que nós trabalhamos junto, né? Porque a automação veio para ficar. Como é que o ser humano convive com essa automação, é isso que é importante. Então, há uma revolução, né? Nós temos hoje grandes centros de distribuição usando o conceito do mundo 4.0, da indústria 4.0, né? Automatizando o centro de distribuição. É fantástico isso. Eu tenho visitado muitos centros de distribuição aqui no Brasil. Eu não estou falando dos Estados Unidos, não. Estou falando do Brasil, né? E nós temos muita coisa já evoluída. Rastreabilidade avançada, utilizando aí tecnologias com RFID, né? Eu dei uma palestra recentemente para uma empresa que produz RFID, exatamente para falar de rastreabilidade, né? E de logística reversa, como que a gente pode explorar esse tema no detalhe, para que as empresas estejam cada vez mais conscientes. E eu não poderia deixar de falar aqui dos drones, né? Dos drones que vêm evoluindo bastante. Algumas empresas têm fábricas, inclusive no Brasil, trabalhando com isso. Nós temos a Speedbird lá em Franca, né? O pessoal vem evoluindo bastante com o drone. Logicamente, tem o aspecto regulatório, que precisamos tomar cuidado, né? Mas nós estamos utilizando. E outro veículo autônomo. O veículo autônomo realmente, sem ser o drone, no Brasil ainda não evoluiu. Nos Estados Unidos, sim, evoluiu bastante. Temos caminhões autônomos, carros autônomos, que está, de certa forma, num processo ainda evolutivo, né? Então, a Tesla vem trabalhando muito esse lado, né? O Elon Musk sempre está presente aí nas mídias sociais, né? Então, é um carro que tem evoluído, mas não é só Tesla, tem outros carros também trabalhando com esse contexto aí, né? E aí, um pouco do que eu já havia falado antes, né? O mundo de ESG, para quem não sabe, a sigla ESG é Environment, de meio ambiente, Social, de social, né? E Governance, de governança. Então, uma preocupação muito grande para a gente estabelecer regulamentos e critérios para o meio ambiente, para o lado social, para a governança dentro da cadeia de abastecimento. E aí tem algumas startups no mercado fazendo um trabalho fantástico aí. E a economia circular, logicamente, para a gente reduzir os desperdícios, não apenas reaproveitar, como a gente faz na logística reversa, mas também dentro da economia circular, o que eu faço para não gerar o resíduo, né? Então, isso é muito importante dentro desse contexto todo. E aí a gestão de riscos, né? Olhar pela perspectiva de fornecedores, conforme eu falei antes, utilizar estoques estratégicos, análise preditiva desses riscos, flexibilidade operacional, tudo isso dentro de uma caixinha onde as nossas habilidades são importantes e aí com o auxílio, com o suporte, lógico, da tecnologia. Aqui nós repetimos um pouquinho, né? Para enfatizar o quanto é importante entender os dados dentro da organização, utilizar esses dados na organização, fazendo análises. Então, por aí vocês já começam a enxergar o importante que é termos as habilidades necessárias. Eu já falei de torre de controle, mas nós temos também gestão de transporte, gestão de armazém, né, que fazem todo esse gerenciamento, toda essa administração, para que eu tenha mais visibilidade, mais rastreabilidade, atenda melhor clientes, atenda melhor os consumidores. E aí, um pouco do que a gente enxerga do futuro da indústria supply chain. Se vocês me perguntassem, professor, e aí, e o futuro? Para eu me preparar e fazer o meu treinamento, né? A minha capacitação, minha educação continuada. Primeiro, sustentabilidade. Se preocupe bastante com sustentabilidade, porque ela veio para ficar, né? A automação já não é automação, mas é hiperautomação, né? Ou seja, a inteligência artificial e robótica está tomando um espaço bastante grande. A digitalização de supply chain, né? Integrando essa cadeia
de suprimentos, e o outro item que aparece, e é o tema central nosso aqui, que a gente vem falando sobre ele, é a habilidade profissional que a gente precisa ter, né? Então, dentro desse esquema aqui, um pequeno resumo, né? Tecnologia, colaboração, conectividade, visibilidade, agilidade e resiliências são temas que nós precisamos ter e olhar para o futuro. E aí, para mim, nós não podemos fazer uma queda de braço com o robô, como vocês veem nessa figura aí, né? Nós temos desafios como pessoas, sem dúvida nenhuma, nós temos novos papéis e temos que encarar esses novos papéis, até porque surgem oportunidades fantásticas na parte de dados, na parte de desenvolvimento de aplicativos, de software e gestão de tecnologia. Aqui eu falo um pouco mais da tecnologia em si, né? Mas a habilidade precisa evoluir, ou seja, a habilidade tradicional que nós temos hoje, ela já não é mais suficiente, elas precisam ser complementadas por atividades ou por habilidades digitais, né? E precisamos estar em constante treinamento e reciclagem para que nós possamos ficar, de alguma maneira, mais competitivos no mercado. Aqui tem a habilidade técnica, quando a gente olha pela perspectiva da indústria 4.0, né? Ou seja, mesmo estando fazendo administração, engenharia, entender um pouco de programação, né? Hoje se fala muito em Python, mas tem outras programações que existem por aí. A capacidade de coletar, analisar e interpretar dados. Hoje existem aí os engenheiros de dados, o cientista de dados, porque as organizações precisam dessas pessoas exatamente para analisar coerentemente os dados para a tomada de decisões. Mas não é só por aí. Na realidade, existem outros elementos que são extremamente importantes, né? O primeiro deles é o pensamento crítico, ou seja, eu preciso identificar os problemas na organização, preciso olhar as causas, né, e não simplesmente as consequências, e eu preciso tratar desse problema trazendo soluções que sejam eficazes. O outro aspecto, eu costumo falar muito, eu tenho um curso de liderança, e dentro desse curso eu falo muito sobre criatividade, né, que é encontrar soluções inovadoras para desafios mais complexos. Ninguém nasce criativo, né? Tem um dom, uma tendência, ok, mas nós podemos, logicamente, desenvolver esse nosso lado criativo, principalmente na infância, né? Deixando de bloquear crianças, né? Ou deixando de ser bloqueados, mas, ao mesmo tempo, na nossa vida mais adulta, o que eu penso diferente? O que eu faço diferente, né? Eu viajo ou fico o dia inteiro jogando game no computador. Então, precisa, né, abrir um pouco essa mente. E o outro, hoje nós estamos em contato, network, relacionamento com muitas pessoas. Como é que eu faço a gestão de conflitos, né? Então, como é que eu me comunico de uma maneira eficaz e eficiente? É importante eu fazer essa comunicação, é importante eu trabalhar e saber trabalhar em equipe, né? E liderança. Eu costumo usar uma frase, né, que liderar é preciso. A liderança, ela é fundamental nesse processo todo. E aí tem a parte do aprendizado contínuo, né? E uma das maiores lições de humildade que a gente pode ter é como é que eu faço para identificar as minhas necessidades à luz de tudo isso que eu falei aqui. Eu sei para onde nós estamos indo dentro da indústria 4.0, dentro da digitalização. Portanto, o que eu preciso fazer, né, como pessoa? Onde eu preciso treinar? O que eu preciso entender, né? E aí eu tenho, sim, me desenvolver participando de cursos, palestras como essa que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse tipo de palestra, participando de workshops e treinamentos. E, logicamente, querer, né? Querer. Eu preciso querer, preciso me adaptar e ser flexível o suficiente para poder aprender novas coisas, né? Logicamente que quando a gente está dando uma palestra, é difícil ficar todo o tempo conectado nessa palestra, né? Mas tentar entender tudo aquilo que se está falando. Essa palestra aqui, por exemplo, vai ficar lá no YouTube. Se perder uma parte dela, assista de novo, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito, lá na Prosa Converter, eu gosto muito de
assistir novamente às lives, às palestras, né? E aí, qual é o próximo passo, então, para eu desenvolver minha habilidade nesse mundo da indústria 4.0? Primeiro, identifique as suas habilidades atuais. Defina seus objetivos de aprendizado. Pesquise cursos, né? Tire um print dessa telinha aqui, porque é muito importante, né? Se você está aí, tire um print dessa telinha. Experimente novas tecnologias. Não seja resistente ao chat GPT. Vai lá, use gratuitamente. Não precisa nem ser a versão paga. Use de forma gratuita, né? Participe das comunidades, interaja com pessoas, né? Eu, por exemplo, sou lá no LinkedIn, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Quando eu olho alguém, você conhece o Supply Chain? Vamos conversar um pouquinho? Vamos bater um papo? Mas é um ir e vir, é uma situação de troca, né? E busque mentoria. Né? Hoje eu faço mentoria, por exemplo, e eu percebo que muitas pessoas buscam a mentoria exatamente para trocar ideias, né? Dentro desse contexto todo. Então, é importante esse tipo de coisa. E, logicamente, eu preciso, de alguma maneira, me destacar na multidão para arrumar ao infinito e além. É importante isso, né? É importante a gente, de alguma maneira, partir para essa situação. Liderar é preciso, sem dúvida nenhuma. Adoro aqui o nosso querido Darwin, né? Mais que tudo, eu preciso sobreviver e para isso eu preciso me adaptar, né? Estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo aqui, um bate-papo que é muito legal. Eu gosto muito de fazer presencialmente, olhar no olho das pessoas, mas hoje a ferramenta tecnologia, né? O mundo online facilita muito nós fazemos esse trabalho aqui. Então, aí vocês têm o QR Code, quem quiser me convidar no LinkedIn, né? Eu estou meio limitado aí pela quantidade de pessoas, mas nós vamos acertando as coisas. Então, eu estou lá no LinkedIn. A Prosa com Bertaglia é um canal que tem, hoje aí está aparecendo 592, mas tem mais de 600 prosas gravadas e tem mais de 140 lives. Amanhã mesmo nós temos uma onde nós vamos falar sobre Customer Service em Supply Chain. Então, utilize o QR Code aí para poder fazer as inscrições. Vocês vão ver que os temas são muito diversos dentro desse contexto do mundo de supply chain, e o canal está chegando a 40 mil inscritos, para vocês terem uma ideia. Aqui, novamente, o QR Code. Eu também estou lá no Instagram, se vocês quiserem. Então, tem Prosa com Bertaglia no YouTube, LinkedIn, né, para vocês me acompanharem, me seguirem, lerem os meus artigos, porque escrevo muito artigo e coloco lá no LinkedIn para que as pessoas consumam. E importante, é gratuito. E estou lá no Instagram. Quem quiser me acompanhar no Instagram, fiquem à vontade para fazer isso. Aqui, fazendo um merchanzinho, eu dou palestras, faço workshops. Então, se vocês souberem de alguma empresa que queira alguém para falar sobre esses temas e outros, é só conversar comigo por esses dados que estão por aí. Vocês podem tirar um print de tela e me ajudar a fazer um merchan do Bertaglia também, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Encantado demais. Não sei, professor Fabrício, se nós vamos ter tempo aí para algumas perguntas, né? Eu acho que o Divanildo pode dizer, tem atividade no chat lá? Quanto Divanildo? Não? Mas, eu vou deixar para esse ponto. Eu só gostaria de perguntar, então, para o professor Paulo Bertaglia aqui, depois dessa excelente palestra que foi ofertada, nessa parte da indústria 4.0, o senhor citou alguns pontos interessantes, né, com uma ênfase na inteligência artificial, né? Olhando para um campo assim, de desenvolvimento de pesquisa, tá? Dentro dessas partes, lógico, com a aplicação voltada à logística, eu só diria que esse é o campo que tem assim, maior cenário de expansão, maior área de desenvolvimento, estaria mais na inteligência artificial dentro desses conceitos da indústria 4.0, que a gente vai falar de internet das coisas, né, o IoT, a parte de conectividade, a própria automação, entre outras coisas. É uma excelente pergunta, professor. Na realidade, existe uma expressão que
Inteligência artificial é o hype da vez, né? O que é o hype? É a bola da vez, né? Vamos colocar no português aqui. Nós tivemos um tempo atrás o metaverso, talvez alguns de vocês se lembrem do metaverso, né? Que não decolou, né? Ou seja, acabou não avançando por uma série de fatores. E um dos fatores primordiais para o metaverso não avançar foi exatamente a falta de tecnologia que integrasse tudo isso. Hoje essa tecnologia está disponível, que é a inteligência artificial. Eu acredito muito que a bola da vez realmente é a inteligência artificial. Ela não vai se perder, né? As empresas estão apostando muito nela, né? E quando a indústria aposta e ferramentas vão sendo desenvolvidas, isso tem uma tendência muito forte de sobrevivência, até porque nós temos hoje, diariamente muda esse número, hoje eu não entrei, mas temos mais de 7.000 aplicativos de inteligência artificial. 7.000. Né? Muitos deles estão no Brasil, por exemplo. Então, nós conhecemos muitas vezes o ChatGPT, nós conhecemos muitas vezes o Gama, né, com 2 M's, que faz as apresentações, que muita gente utiliza, né? Eu, inclusive, utilizo. Nessa apresentação tem 2 ou 3 slides que foram feitos pelo Gama, né? Mas não é só isso, tem muito mais coisas acontecendo com linguagem, idioma, e lá na empresa da mesma maneira, né? Então... Eu tenho contato, né, com alguns parceiros do MIT, a gente estava conversando sobre isso, e o MIT estava até, se não me engano, alguns meses atrás, registrando a patente, né, de um sistema de navegação de drone inteligente, né, o sistema autônomo inteligente, que não precisaria de guia, né, de piloto para o drone. Então, o próprio drone conseguiria se desviar de eventuais obstáculos que surgissem no meio do caminho, né? Ele vai filmando o caminho, né? 20 metros, ele vai fotografando já 20 metros à sua frente e já vai processando isso, né? A Amazon, se eu não me engano, é um dos grandes interessados, a DHL também, na Europa, né? Eles até comentam que o problema no Brasil ainda está no risco Brasil, né? Que eles têm um receio muito grande dos drones serem abatidos e etc, né? Mas esse caminho que eu acho que vai chegar, eu concordo com você. O professor trouxe um ponto bastante interessante aí, né? O drone ser abatido, tal. Toda a tecnologia, né, que é desenvolvida, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? A gente lembra a época da dinamite, né? Quando a pessoa que desenvolveu a dinamite, ele ficou extremamente abalado pelo uso que estava sendo feito por ela. E da mesma maneira é o drone, né? Da mesma maneira como o drone entrega a pizza, também entrega a droga, né? Não, então... mas o caso deles aqui, que eles tinham, só para complementar e deixar bem claro, é que eles tinham medo do drone ser abatido para a pessoa roubar o conteúdo da carga. Ah, entendi. Tá. Mas aí, viu, professor, tem uma coisa interessante. Eu dei uma palestra recentemente numa empresa, e nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo, ela entrega um produto na casa, né? Se a pessoa não está em casa, ela deixa o produto na soleira da porta. Aqui no Brasil, você não consegue fazer isso. Então, é o que o professor falou de risco Brasil. Então, cada situação é uma situação a ser analisada. O drone aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos já se utiliza o drone para fazer algumas entregas. Aqui, nós estamos em período de teste, a gente não pode, exatamente porque nós estamos numa fase regulatória. Eu estive conversando com o fundador da Speedbird, eles produzem drones em Franca, né? E o primeiro projeto deles, eles produzem o drone aqui, mas o primeiro projeto deles foi fazer entrega de correspondência na Inglaterra, né? Chegando em áreas onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande, né? Naquelas áreas mais remotas, áreas rurais e tal. Então, eles fazem entrega lá do produto pequeno, logicamente, ou da cartinha via drone. Então, tem
tem todas essas considerações, né? Uma coisa é você projetar o ideal, né? E a outra ir analisando o que é possível e o que não é possível fazer, professor. Professor, Paulo, eu gostaria então de agradecer em nome da comissão organizadora do 8º SAEPRO, pela excelente palestra, por ter nos brindado com esses minutos de conhecimento, pela sua disponibilidade de estar sempre participando com a gente aqui, nos ajudando. Gostaria também de estender esse agradecimento em nome do professor Erlandi, do professor José Eduardo Branco, que são o coordenador científico e o coordenador geral do 8º SAEPRO. Tá? Eu gostaria de dizer a todos que estão nos assistindo que as palestras continuam no período da tarde e no período da noite nós teremos a apresentação de trabalhos nas sessões temáticas e amanhã ainda temos uma programação que pode ser consultada no site da Eventri. Professor Paulo, o senhor gostaria de fazer suas últimas considerações? Eu faço um agradecimento enorme pelo convite que vocês me fizeram para estar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência e enfatizar que, na realidade, é com a educação que nós vamos mover esse país aqui, porque com a educação vem a transformação. Então, a nossa dedicação, e eu não estou dizendo aqui que nós só precisamos ficar estudando, lendo, não. Tem lá o nosso bailinho, tem o nosso chopinho, né, ou refrigerante, para quem não toma um chopinho, mas precisamos sim, mais do que buscar certificado, professor, buscar o aprendizado. Né? Então, ao invés do certificado, porque nós vamos buscar sempre em primeira mão o certificado, nos preocupamos com presença, com nota, né? E muitas vezes é uma forma de medir, é um indicador, tudo bem, mas o aprendizado é que é fundamental nesse processo todo. Gratidão enorme, professor, ao infinito e além. Infinito e além. Eu que agradeço, professor. Então, convido a todos a continuar nos assistindo com a nossa agenda. Muito obrigado pela participação de todos aqui.